Olá, sejam bem-vindos ao curso Bordado Livre para Iniciantes. Eu sou a Laura e eu vou ser a sua companhia de bordado aqui durante essas 15 aulas que a gente vai ter juntos. Durante essas aulas eu vou mostrar para vocês um pouco da minha visão também do bordado livre, mas primeiro eu queria me apresentar, já que a gente vai bordar junto durante essas aulas, vou passar um pouco dessa minha paixão e desse conhecimento para vocês. Então, vamos nos apresentar. Eu me chamo Laura, eu sou daqui de Fortaleza e eu trabalho com bordado desde 2015. Então, o bordado surgiu na minha vida em um momento que eu estava na graduação do curso de psicologia, estava bem pertinho de me formar, mais para o final ali do curso. E eu vou compartilhar um pouco essa história, porque eu acho que tem muito a ver da forma como eu vejo o bordado hoje. Então, espero que seja rico para você também. Então, no começo, lá no meio da graduação, passei por um momento onde eu estava estagiando na psicologia com uma área que eu não gostava de jeito nenhum. Então, trabalhava com recursos humanos. E aí eu trabalhava numa área industrial. Então, eu tinha que me deslocar toda manhã para um lugar bem longe da minha casa e trabalhava numa fábrica, né? Então, eu trabalhava com recursos humanos em uma fábrica. Então, eu entrevistava muita gente todas as manhãs e eu começava o meu turno bem cedo. E, apesar de tudo, apesar de eu me sentir assim, que eu estava fazendo um bom trabalho, não era uma função, uma atividade que me trazia prazer, não era um trabalho que eu gostava. Fazia mesmo só porque eu achava que tinha que fazer, porque era importante ter aquela experiência profissional antes de eu me formar. E aí eu estava fazendo as coisas só porque eu achava que eu tinha que fazer. Não tinha nenhum momento na minha rotina onde eu podia fazer algo só para mim, onde eu tinha um momento ali onde eu fazia assim só porque eu gosto, que eu podia fazer uma atividade só porque era bom, só porque eu gostava. Não, todos os momentos da minha rotina, eles eram preenchidos de atividades que eu tinha que fazer por obrigação. Então, algumas eu gostava, outras menos, mas a verdade é que os momentos de prazer que eu sentia na minha rotina eram muito poucos. E aí, durante esse momento de graduação, chegando, já me aproximando ao final do curso, eu comecei a adoecer. Toda essa rotina muito puxada, com pouquíssimos momentos de relaxamento, só cobrança. Tudo eu tinha que ser a melhor, me cobrava muito também. Tudo isso começou a me adoecer. Eu conto um pouco essa história porque eu sei que é a história de muitas pessoas. Hoje eu já trabalho com bordado há 5 anos e todas as vezes que eu conto essa história, muitas pessoas contam ela de volta para mim a partir das experiências delas. Então, talvez você esteja ouvindo isso e você pode estar pensando, poxa, eu passei por algo parecido. Ou então, eu estou vivendo esse momento agora. E aí foi nesse momento que eu comecei a adoecer, comecei a me perceber cada vez mais ansiosa, cada vez sentindo menos prazer nas atividades que eu estava fazendo. Eu interrompi a minha faculdade, eu tranquei a faculdade e tive que me concentrar em resolver questões familiares, tive que me concentrar em resolver ali a minha cabeça naquele momento. E aí foi que eu tive a ideia, poxa, bem que eu poderia fazer alguma coisa assim só para desopilar. Só para fazer mesmo. E aí surgiu lá no Facebook para mim um curso de bordado livre. Aí eu fiquei, será que eu faço? Fiquei pensando, será que eu vou saber? Que é mais ou menos as perguntas que você deve estar se fazendo agora. Será que eu vou saber? Será que eu vou conseguir? Por que eu inventei isso, hein? Não era para eu estar fazendo outra coisa, não? Bordado. Tudo isso eu me perguntei também. Bordado. Será que não era melhor estar focando na minha carreira, na minha profissão de psicóloga? O que é que tem a ver com bordado com psicologia? Me fiz todas essas perguntas, mas por algum motivo eu persisti e me inscrevi no curso e comecei, fiz a primeira aula.
E aí, quando eu cheguei em casa, depois da primeira aula, eu não consegui parar de bordar. Então, era uma aula que acontecia no final de semana. Do jeito que eu vim da aula, eu continuei durante todo o sábado, bordando o dia inteiro. E aí, eu vi que fiquei viciada em bordar. E isso acontece. As manualidades, elas viciam a gente. A gente fica... não quer parar. Enquanto a gente não termina, quer ficar continuando ali. É realmente um vício. Mas é um dos melhores, os vícios. Assim, é o melhor que você pode ter. E aí isso aconteceu comigo, nesse momento onde eu estava precisando de uma pausa na minha rotina, precisando de um momento de quietude, um momento que eu pudesse fazer algo só meu, né? Que eu não precisava dar satisfação, que não precisava ser perfeito, que não precisava nem ser bom. Eu podia fazer só porque eu estava gostando. Só que eu gostei tanto que, quanto mais eu gostava, mais eu fazia. E assim eu concluí esse curso, que era um curso de 4 aulas durante um final de semana. Perdão. Eu concluí esse curso e não parei mais de bordar desde então. Isso foi em 2015. E aí, no começo, que eu acho que é o que vai acontecer mais ou menos com vocês, no começo a gente vai bordando, e aí a gente começa a mostrar aquilo que a gente faz, e aí as pessoas começam a falar, ai, que lindo, foi você que fez. E aí os olhares começam a se voltar para aquilo que a gente está criando. E aí começam a vir pedidos, né? Faz para mim, faz tal coisa para mim, poxa, me ensina, tal. E aí durante muito tempo eu fiquei, não, será? Mas aí comecei a fazer encomendas, isso lá em 2015, então era uma coisa muito pequena, assim, não era nada muito sério, até porque aquele é o meu lugar, e ainda é, né? O meu lugar de relaxamento, de... tranquilidade, assim. Então, eu não queria trazer muito essa carga de trabalho ainda, né? Hoje já é diferente essa parte, mas naquela época tinha muito esse olhar. E aí eu comecei a fazer, comecei a mostrar e comecei a participar de feiras, vendendo meus bordados, comecei a fazer parcerias com marcas, comecei a trazer também a minha visão do bordado, na verdade, a minha visão da psicologia para o bordado, comecei a olhar para isso. E aí, uns 2 anos depois, eu comecei a ensinar. Então, 2 anos depois que eu comecei a bordar, as pessoas, os amigos, ai, me ensina, eu queria tanto fazer, quero tanto aprender. Então, eu decidi passar isso para frente e decidi começar a ensinar. E, desde então, tem sido uma jornada muito impressionante, assim, que eu me orgulho muito, porque dividir o bordado, dividir essa parte que para mim é tão preciosa, é um conhecimento que me ajudou tanto em muitos momentos bastante desafiadores, é um dos maiores presentes que eu posso ter. E hoje, o que em algum momento foi um hobby, hoje é o meu trabalho. Então, eu concluí a faculdade de psicologia, me formei, sou psicóloga, mas a minha atuação é totalmente com o bordado. Então, eu ensino, faço encomendas, parcerias com marcas, mas a minha atuação está cada vez mais voltada para o ensino. E aí, quando eu comecei a ensinar isso para as pessoas, que era um movimento óbvio, né? Se aquilo me fazia tão bem, se era tão bom para mim, por que eu não iria dividir isso com as pessoas? E aí, quando eu comecei a dividir, eu comecei a observar algo que eu vou trazer aqui para vocês já, que é esse benefício que está para além da técnica, que eu vou falar também, né? Como eu percebo o bordado para além de uma técnica, muito além de uma técnica. E aí as pessoas começavam a trazer questões nas aulas, que no começo eu confesso que eu ficava um pouco assustada, assim, né? Então as pessoas começavam a trazer, enquanto estavam ali bordando, aprendendo a bordar, elas começavam a trazer memórias que estavam vindo, ou então, quando eu perguntava, por que você decidiu aprender? Elas me contavam, eu quero me reconectar com uma parte da minha família, ou então uma pessoa da minha família que já se foi, ou então eu preciso de um momento de relaxamento, de tranquilidade na minha vida, minha rotina está um caos, preciso fazer algo para mim. E aí vinha sempre razões que não tinham muito a ver com a técnica.
E isso me mostrou que, apesar de o bordado ele ser conhecido por... Quando a gente pensa em bordado, a gente pensa no resultado, né? O que as pessoas falavam para mim estava muito mais relacionado a esse sentimento, aquilo que elas queriam experimentar ao bordar. Então, durante essa jornada de 15 aulas aí que a gente vai viver juntos, se observa também, percebe quais são as emoções que estão vindo para você enquanto você está criando. Será que está vindo uma falta de paciência, uma frustração, ou uma satisfação por estar conseguindo aprender, ou uma memória de alguém que um dia te disse que você não ia conseguir fazer? Enfim, vai se observando, porque tudo isso é material que o bordado traz à tona na nossa vida mesmo. E isso eu só consegui olhar para isso de uma maneira mais aprofundada no último ano também. E durante esse ano agora de 2019, que é o ano que a gente está... Perdão, de 2020, que é o ano que a gente está gravando esse curso, a gente teve um ano muito imprevisível em muitas partes, né? Com o isolamento social, a quarentena. Então, eu pude ter um tempo também para me voltar para o bordado livre e olhar de novo para o bordado como esse lugar de um porto seguro mesmo. Então, um lugar que eu identifico como só meu, aquele meu momento de quietude, meu momento de pausa. E um momento que eu posso ter a satisfação de poder criar com as mãos. Então, é isso que eu espero que o bordado seja para você também. Um momento de pausa. Nos momentos que você estiver se sentindo frustrado ou frustrada por não estar conseguindo fazer exatamente igual, enfim, tenta voltar para o propósito, para a pergunta: por que você está querendo aprender o bordado? E aí tenta se realinhar nesse caminho. O mais importante não é o resultado, o mais importante é o processo. E quando a gente vai construindo um processo gostoso de bordar, naturalmente a gente vai chegar naquele resultado que a gente quer. Eu também bordo há 5 anos e até hoje busco resultados que às vezes eu consigo alcançar, às vezes não. E é um processo mesmo de aprendizado. Então, seja mais gentil com esse começo. Não vai sair exatamente como você estava pensando no começo, mas, aos poucos, com persistência, paciência, você vai conseguindo construir as suas primeiras peças bordadas, os seus primeiros bordados. E aí, conforme eu fui me debruçando... Desculpa. E aí, conforme eu fui me debruçando sobre esses temas, sobre essa relação, né? Por que será que as pessoas vêm me falar isso, que estão se sentindo bem quando estão bordando? Comecei a ver que tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu experimentava na minha cabeça, que eu achava que era só eu que experimentava, não, as outras pessoas também sentiam. E me mostravam que, sim, o bordado era uma atividade um tanto terapêutica, inclusive. E aí vocês lembram que eu sou graduada em psicologia, né? Então eu fiquei, então quer dizer que tem algo aqui. Tem alguma coisa que me trouxe para esse universo, que é muito além dessa técnica. E aí eu comecei a pesquisar sobre os benefícios do bordado. E eu vou trazer aqui 2 pesquisas, vou citar para vocês, e eu vou colocar também essa referência nas referências bibliográficas para vocês consultarem depois. Mas 2 pesquisas que me marcaram muito. Uma é de um cardiologista, um médico cardiologista de Harvard, que ele começou a pesquisar os efeitos das pessoas que tecem. Ou seja, as pessoas que costuram, que fazem crochê, que fazem bordado, enfim, que mexem com linha, com agulha, com tecido. E ele começou a pesquisar esses efeitos, medindo ondas cerebrais e também efeitos físicos, né? Então, ele monitorava o coração, a pressão arterial e também as ondas cerebrais durante o momento de bordado. E aí, o que ele conseguiu observar é que depois que a gente ultrapassa essa curva inicial de aprendizado, ou seja, assim que a gente aprende um ponto e a gente já domina esse ponto, quando a gente sente que a agulha já está indo quase que sozinha ali no tecido,
quando a gente ultrapassa essa curva de aprendizado, os efeitos que a gente sente no nosso corpo e principalmente no nosso cérebro, eles são muito similares à meditação. Então, o bordado, ele é capaz de produzir, o tecer, o fazer manual, né? É capaz de produzir efeitos no nosso cérebro que são ondas similares ao da meditação. Então, essa sensação de relaxamento, de quietude, desse acalmar dos pensamentos, né? Esse aquietar dos pensamentos, daquele volume alto da nossa cabeça que fica o dia todo, que fala muito, né? Na nossa mente, enfim, essa sensação é real e foi comprovada através dessa pesquisa. Além disso, ele também conseguiu observar que esse fazer manual repetitivo, né, como bordado, quando a gente está bordando, a gente repete o mesmo movimento várias vezes. Ele conseguiu observar que esse fazer também diminuía a nossa frequência cardíaca. Então, era capaz de desacelerar os nossos batimentos cardíacos e também reduzir a pressão arterial. Então, os efeitos do bordado, eles são muito além do que a gente consegue compreender. E o que a gente experimenta é uma parte muito pequena também, porque os efeitos eles são a longo prazo. Além de efeitos importantíssimos na nossa motricidade, né? Então, nesse movimento aqui de pinça que a gente faz quando a gente está bordando, tem uma função importante. O nosso senso de autonomia, de ser capaz de criar coisas bonitas, capaz de criar coisas belas com as nossas mãos. Isso traz um senso muito legal de se sentir capaz. Isso é muito bom para o nosso cérebro, porque a gente consegue fechar ciclos, né? O nosso cérebro ele está sempre buscando fechar ciclos. Então, quando a gente se propõe a começar uma atividade e a gente conclui essa atividade, isso tem uma descarga de hormônios aí que fazem bem para a gente, que fazem a gente se sentir bem. Então, se essa é a sua primeira aula, eu espero que você consiga concluir e sentir esse benefício de ter também começado uma atividade e concluído uma atividade, porque isso é muito bom. Outra pesquisa que eu vou citar também, que ela é mais específica ainda, que uma pesquisadora, eu acho que ela é fisioterapeuta britânica, que ela juntou mais de 2.000 tecelãos, pessoas também que trabalham com tricô, crochê, bordado, costura, patchwork, enfim, vários tipos de manualidades. E aí ela mostrava que ela conseguiu fazer uma pesquisa também com essas pessoas, e ela conseguiu apontar que as pessoas que tecem, elas são mais felizes, sim. Elas conseguem mostrar mais felicidade mesmo, diante da vida, diante dos problemas, diante dos desafios do dia a dia. E aí outro fator importante que ela apontou é que quando a gente faz em grupo, quando a gente consegue tecer juntos, esses efeitos eles são potencializados. Então, fazer junto tem essa potência, né? Ter o seu grupo de pessoas que você gosta de bordar junto, que você gosta de tecer junto, potencializa esses efeitos tão maravilhosos que eu citei aqui para vocês. Então, gente, esse fazer manual, ele é muito mais do que uma técnica. Essa é uma frase que eu vou repetir algumas vezes durante o curso, mas é uma frase que eu acredito muito. O bordado, ele realmente tem esse poder de desatar esses nós das nossas emoções, né? Todos os dias, nas redes sociais, eu recebo depoimentos de alunas, de pessoas que me acompanham, que também bordam junto comigo, que começaram a bordar depois que descobriram a minha página, enfim, e que apontam, assim, pessoas que às vezes estão passando por um processo de luto, ou então uma transição de carreira, uma mudança de país, uma mudança de cidade, enfim. Pelas mais diversas situações, essas pessoas me mostram e me trazem também tudo aquilo que eu acredito, né? Que poder bordar, parar e bordar, muitas vezes é um momento que você está aguardando ali para você. O seu momento de quietude, né? O seu momento de recentralizar, de trazer você de volta para esse centro.
Então, poder ter esse porto seguro na nossa rotina, esse momento que é só nosso na nossa rotina, é algo extremamente benéfico para a saúde mental. E agora quem está falando aqui não é só a Laura bordadeira, mas também a Laura psicóloga, né? Então, quando a gente tem momentos onde a gente pode desopilar, né? Trazer os nossos ombros para baixo, relaxar, desalinhar a nossa mente, desalinhar o nosso coração. Esses momentos são de extrema valia para a nossa saúde mental. Então, sejam muito bem-vindos a esse mundo do bordado. É um mundo extremamente encantador. Aqui, durante o curso, vou contar um pouco sobre como a gente montou essa ideia dessa didática do curso, que é um curso apropriado para iniciantes. Então, se você nunca pegou em uma agulha, se você nunca pegou num tecido, se você nunca pegou numa linha, você vai conseguir acompanhar o ritmo do curso. Você pode também repetir as aulas, pausar, voltar, rever. Então, a gente, nesse curso, eu pensei que seria também muito importante, além dessa parte emocional, psicológica, a gente trazer também o bordado na cultura, bordado na história, trazer e localizar também qual é o papel, qual o lugar do bordado brasileiro também, algumas referências e nomes importantes, como é que o bordado foi se modificando durante o tempo, como é que o bordado reagiu a esses encontros, a esses intercâmbios culturais da nossa sociedade, né, da modernização. Como é que o bordado em máquina afetou o que a gente entende sobre o bordado hoje? Qual o papel das mulheres aí? Por que é que quando a gente pensa em bordado, a gente pensa sempre numa mulher fazendo? Qual o papel que isso teve também no registro histórico do tempo? Como é que a gente pode entender o bordado como uma linguagem? Além disso, também eu trouxe uma compreensão sobre as cores, porque eu sinto que é uma parte super importante, muito pouco falada quando a gente fala de bordado, que é a escolha de cores. Então, você vai poder ter um conteúdo que você vai se sentir muito mais confortável para poder escolher as cores que você quer bordar, muito mais autonomia nesse processo também de escolha das cores, tendo mais conhecimento sobre o significado de cada cor, como cada cor pode afetar as nossas emoções também. E dependendo da emoção que a gente quer passar naquele bordado, a gente também vai escolher uma cor condizente para casar com aquela imagem também. Além disso, depois do momento das cores, também ensino para vocês como é que a gente pode se preparar para esse momento de bordado, né? Quais são os preparativos que a gente pode fazer para poder ter um momento de bordado proveitoso. Eu sei que a rotina é muito corrida, mas como aproveitar ao máximo seu momento de bordado. Iniciei pelos pontos, né? Então a gente começou pelo ponto atrás, que é um dos pontos que eu considero mais básicos do bordado, é um ponto super versátil, que vocês vão poder aprender também. Vocês aprenderam também o ponto haste, o ponto cheio, o ponto margarida, o ponto rococó, o ponto nó francês, o ponto correntinha. Então, em relação a pontos, vocês vão estar muito bem servidos aqui. A gente vai abordar um projeto juntos do começo até o final, onde eu vou mostrando onde é que vocês vão aplicar os pontos dentro desse projeto, que está nos materiais de apoio. E também, além disso, eu mostrei para vocês como a gente pode fazer o acabamento do nosso bordado. Então, desde o comecinho dos primeiros pontos até o acabamento do bordado em bastidor, como é que a gente pode construir esse acabamento. E também uma dica preciosa e uma dica valiosa para você fazer um acabamento, um avesso cada vez mais limpo também para o seu bordado. Bom, tudo isso, toda essa jornada que vocês podem esperar aí nas próximas aulas. As aulas elas têm a duração de meia hora, então é bem rico em conteúdo, muito bem servido de conteúdo. Eu trago sempre referências também da arte para vocês conhecerem, para vocês terem contato, referências locais, ou seja, referências do Ceará, de bordado livre.
porque é muito importante a gente localizar no tempo essa arte e tentar criar um bordado cada vez mais autoral, cada vez mais de dentro, né? Cada vez mais cheio de significado. Então, essa é a jornada que você pode esperar aí pela sua frente. Se prepare, vai ser viciante começar a bordar. Você vai querer bordar tudo que você vê pela frente, suas roupas, enfim. Mas é isso, abraça esse momento, aprender algo novo é muito bom, é muito gostoso também para o nosso cérebro e para o nosso coração. A gente se coloca numa posição de muita criatividade, de muitas ideias também. Então, vá anotando as suas ideias, do que é que você quer bordar, do que é que você gostaria de bordar. E tudo isso vai virando projetos futuros que você pode ir se dedicando através do bordado. Bom, é isso. Eu te espero na próxima aula, onde eu vou contar para vocês, explicar, afinal de contas, o que é o bordado, né? Como foi que o bordado surgiu, de onde é que ele veio e como é que a gente entende o bordado hoje na nossa sociedade. Tá bem? Até a próxima aula.